Documentário, relato da série Eu Vi, O Matadouro. Imagine-se entrando em uma velha casa de madeira, isolada no interior dos Estados Unidos. A porta range ao se abrir, revelando um corredor longo e escuro. As paredes parecem suar umidade, o ar é pesado, como se escondesse segredos. Essa era a casa onde Terry Lynn e Sadie cresceram, mas para elas não havia nada de acolhedor. A cada passo dentro daquela residência, o medo se tornava mais real. O pai delas, um homem de semblante frio, escondia atrás de sua figura de trabalhador rural uma mente sádica e cruel. As meninas logo perceberam que algo não estava certo. No início, eram apenas pequenos detalhes, conversas em voz baixa com estranhos, portas trancadas, o barulho de correntes arrastando durante a madrugada. Mas com o passar do tempo, os sinais se tornaram impossíveis de ignorar. O porão da casa parecia ter vida própria. À noite, vinham de lá gritos abafados, choros contidos, pedidos de socorro. E as irmãs, ainda crianças, se encolhiam na cama, rezando para que o som não chegasse até o quarto delas. Mas não havia como escapar. Os ruídos atravessavam as paredes, penetravam na mente e se tornavam pesadelos constantes. Certa vez, Sadie lembra de ter descido as escadas escondida, apenas para ver uma cena que jamais conseguiu esquecer. A luz fraca de uma lâmpada pendurada no teto iluminava figuras amarradas, imóveis, enquanto o pai caminhava ao redor, como se fosse o senhor absoluto daquele lugar. Para ela, foi como ver o próprio mal encarnado em forma humana. E o mais aterrador era a cumplicidade da mãe. Ao invés de intervir, ela parecia compactuar com os horrores que aconteciam ali dentro. Quando as filhas perguntavam sobre os gritos, ela apenas respondia em tom seco: "Não se envolvam, fiquem quietas." Essa indiferença transformava a casa em uma prisão. Não havia saída, nem proteção, nem esperança. Com o tempo, visitantes começaram a desaparecer. Pessoas que entravam naquela casa nunca mais eram vistas. As irmãs, mesmo sem entenderem completamente, sabiam que algo terrível estava acontecendo. A cada novo rosto que cruzava a porta, elas se perguntavam: será que este vai voltar a sair? O silêncio da resposta era mais assustador que qualquer grito. Visualize isso: corredores escuros, um porão com manchas no chão difíceis de identificar, ferramentas espalhadas e o olhar vazio de um homem que parecia sentir prazer em infligir dor. Esse era o ambiente em que elas cresceram, moldadas pelo terror. Anos se passaram, mas as cicatrizes nunca desapareceram. Terry Lynn e Sadie carregaram a lembrança de uma infância roubada, de noites em claro, de orações que nunca foram atendidas. Elas tentaram seguir em frente, mas as sombras do matadouro sempre as perseguiam. E então, o inevitável aconteceu. O filho de Sadie, Jacob, herdou a casa. Quando ele entrou pela primeira vez, descreveu a sensação como se fosse observado. Os corredores, mesmo vazios, pareciam cheios de presenças invisíveis. No porão, encontrou objetos antigos, símbolos estranhos gravados na madeira e sinais de que a violência realmente havia acontecido ali. Jacob tentou destruir tudo. Derrubou paredes, ateou fogo, queimou cada pedaço que lembrava o passado, mas nada adiantou. Ele jurou ter ouvido vozes na escuridão, passos atrás de si quando estava sozinho, e vultos que atravessavam os cômodos. Para ele, as almas das vítimas ainda estavam presas naquele lugar, e a maldição do matadouro não podia ser apagada tão facilmente. Hoje, essa história continua sendo um mistério perturbador. Não existem registros oficiais de quantas pessoas desapareceram ali, nem provas concretas que possam comprovar o que Terry Lynn, Sadie e Jacob relataram. Mas o peso daquelas memórias, somado às descobertas sombrias, deixa uma sensação inegável de que o mal se instalou naquela casa de maneira permanente. Pense nisso.
Quantos gritos ecoaram por aquelas paredes? Quantas vidas se perderam sem deixar rastros? E se de fato cada parede absorve a dor que testemunhou, então o matadouro não é apenas uma casa, é um cemitério silencioso, um santuário de sofrimento. Terry Lynn e Sadie carregam o trauma até hoje. Para alguns, seus relatos parecem impossíveis, como cenas de um filme de terror. Mas para elas, não há ficção. Apenas a lembrança vívida de um passado real, de uma infância que nunca tiveram e de um lugar que jamais poderá ser esquecido. E o mais assustador é pensar, será que o matadouro ainda guarda segredos não revelados? Será que, em algum canto esquecido, ainda existem vestígios das atrocidades que aconteceram ali? Ou será que, no silêncio da madrugada, as vozes das vítimas continuam chamando por justiça? Essa é a história do matadouro. Uma história que nos mostra que por trás de portas aparentemente comuns podem se esconder os maiores horrores da humanidade e que às vezes os monstros não estão debaixo da cama, mas dividem o mesmo teto que você.